O empate do Inter contra o Mirassol gera repercussões, em especial envolvendo o técnico Roger Machado, que defendeu a escalação colorada com 3 jogadores no meio-campo e, inclusive, elogiou o primeiro tempo colorado aqui no estádio Beira-Rio. Quero falar também sobre o protesto colorado em relação ao pênalti não marcado no segundo tempo, que poderia ter mudado o resultado do jogo, e a declaração de Vitão, que repercute nos bastidores do clube. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero repercutir com vocês o que rolou, né? Aqui no Beira-Rio, empate do Inter com o Mirassol, 1-1. Resultado frustrante, né? Obviamente, quando a gente pega a tabela do Campeonato Brasileiro e olha um jogo como esse, a gente projeta, né? Uma vitória para ter 3 pontos, né? Para ter uma arrancada dentro do Campeonato Brasileiro. Afinal, né? O começo do Brasileirão Colorado foi de vários jogos difíceis, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra equipes importantes. E, bom, quando pega o Mirassol em casa, você espera a vitória. E ela não veio nem muito, né, por conta das escolhas do Roger Machado neste duelo e também, né, obviamente, por tudo que eu vou explicar aqui neste vídeo, que tem o apoio da Gigante Veículos. Teu carro novo tá lá te esperando, aquele seminovo com cheirinho de novo, melhor para ir para as vendas do mercado, as melhores condições e, obviamente, né, turma, com novidades na loja sempre, troca do showroom já nessa segunda-feira, o rescaldo das negociações do final de semana, tudo você encontra no @Gigante Veículos lá no Instagram ou no WhatsApp que eu tô deixando aqui na tela para você, ou no link que está na descrição aqui desse vídeo. Turma, o Inter começou a não ganhar o jogo justamente na escalação do Roger Machado. É claro que os 3 volantes, né, hoje, né, Ronaldo, Thiago Maia e Bruno Henrique, eles deram certo lá em Montevidéu, mas muito numa questão muito específica do jogo. O Nacional jogava sua vida na Libertadores, precisava se atirar, né, deu espaço para o contra-ataque, o Inter conseguiu jogar muito bem lá no Parque Central, mas hoje o jogo era diferente, de característica diferente. O Mirassol, quando vem aqui para o Beira-Rio, é óbvio, né, que não vai se expor, não vai, né, obviamente, dar a quantidade de espaço que o Inter esperava, muito pelo contrário, né, vai preencher o meio-campo, vai jogar no erro do Inter, e o erro do Inter aconteceu muito cedo, né? Logo aos 7 minutos, o Inter acaba tomando um gol, né, besta de novo, né, um gol do Gemes, zagueiro que inclusive esteve, né, no noticiário do Internacional em dado momento, né, sobre uma possível vinda para cá, mas é um zagueiro limitado, né? A gente sabe disso, e ele fez o gol que acabou colocando o Mirassol na frente do placar. E para mim o ponto não é nem o gol, né? O Roger falou muito sobre esses gols sofridos, afinal, né, o número é extravagante, né? São 12 gols sofridos em 5 jogos dentro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Se a gente pegar, né, tomou 4 do Corinthians, 4 do Botafogo, 3 do Atlético Nacional e hoje um golzinho, né, do Mirassol. O grande ponto para mim não é nem a questão defensiva, porque de fato, né, o Roger pondera que contra o Corinthians foram gols que aconteceram depois da expulsão do Bruno Henrique, contra, né, o Botafogo era um time reserva, né, contra o Mirassol e o Nacional são gols de bola parada, beleza, né? Mas o ponto que mais me incomodou foi a dinâmica do time em campo, porque ele matou o ataque do Inter. O Thiago Maia estava escalado quase como um meia pelo lado esquerdo, nessa transição do Bernabei, e acabou que não funcionou, né? O Bernabei, que é uma arma muito letal do Inter, acabou sendo reduzida, né? Porque não tinha ultrapassagem do Bernabei, não tinha 1-2 para fazer, coisa que no segundo tempo, com a entrada do Gustavo Prado, que é um jogador ainda, né, que tem os seus defeitos, tem as suas limitações, mas deu outra cara para o Inter no jogo. E o Roger chegou a dizer que o Inter jogou bem no primeiro tempo. Não, Roger, o Inter teve 2 bolas no poste, com o Ricardo Matias logo no comecinho do jogo, uma do Wesley numa jogada individual, mas foi só isso, né? O Walter não tem nenhuma grande defesa, nenhum milagre, o Mirassol toma conta do jogo, né? Tem outras possibilidades para fazer 2-0, e cara, né, o Inter melhora de fato a partir, né, da entrada do Gustavo Prado, a volta, né, do esquema que levou o Roger aos seus melhores momentos no Inter, com 2 extremas, com um centroavante, e que centroavante, né? Está surgindo um camisa 9 no Inter, e acho que essa é a grande notícia que a gente tem aqui no estádio Beira-Rio, Ricardo Matias. Ele tem essa bola no poste logo no começo do jogo, ele briga, ele ataca o espaço, tudo que a gente cobra, né, que o Valência tem que fazer, e tá falando um defensor do Valência aqui, o Ricardo Matias está fazendo de sobra. Então hoje o Valência não faz falta, né, porque o Ricardo Matias está abraçando essa oportunidade.
e o gol que ele faz é justamente em cima disso, né? Um gol, né, de imposição, de domínio dentro da área, de brigar com o zagueiro, de dar um corte no zagueiro e ainda fazer o gol. Então essa para mim é a grande notícia. Eu gostei muito do Óscar Romero, né, como alternativa ao Bruno Henrique, que não se justificou a permanência dele no segundo tempo, né, em detrimento do Thiago Maia. Isso aqui não é um elogio ao Thiago Maia, muito pelo contrário, mas dentre os dois, né, se tivesse que escolher um, era muito claro, né, que o Thiago Maia poderia agregar mais do que o Bruno Henrique, ofensivamente falando, como o jogo se apresentaria no segundo tempo. Para não dizer que não falei de flores, gostei bastante, tá, do Brian Aguirre, o Prado entrou bem no jogo, né, então vejo que tivemos algumas coisas boas, tá, também, mas o empate realmente é muito ruim, porque deixa o Inter na 15ª colocação, são 10 pontos conquistados, apenas 2 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, e cara, né, 2 pontinhos da zona, 2 pontos do Grêmio, que é o primeiro dentro do Z4, então é um perigo, né, importante que o Inter está correndo, óbvio, né, que tem 2 decisões importantes nas Copas. Na quinta-feira joga contra o Maracanã, lá no Orlando Scarpelli, né, precisa de um empate para avançar às oitavas de final, e aí no dia 27 tem o Bahia em casa, que é o jogo do ano para o Inter, né, não pode perder de forma alguma para avançar para as oitavas de final da Libertadores. Então tudo isso está posto e a gente tem que levar em consideração. Só que um ponto, né, eu levo em consideração sim, que foi uma coletiva do Vitão, aqui na Zona Mista, onde ele deu uma declaração que para mim é muito forte, tá? Ele fala sobre o Inter acordar e jogar somente quando tá com água na bunda. E já era uma declaração que o Fernando deu lá em Montevidéu. Vou colocar aí e vocês me dizem o que a gente pode repercutir em relação a isso. E parece que é difícil, cara. A gente tenta, mas esse grupo parece que reage só nos momentos de dificuldade, sabe? É uma coisa a mudar, assim, sabe? Para mim, uma declaração muito forte do Vitão, tá? Mostra também que os gols não são só questão de esquema, mas sim de postura e concentração dos jogadores. Isso para mim é muito forte, né? Então, tem algo de errado que precisa ser consertado dentro do ambiente do Internacional. Quero falar também, gente, sobre a declaração do presidente Alessandro Barcelos, que falou aqui na coletiva na Zona Mista, né, sobre questões envolvendo, obviamente, a eleição da CBF, né, tá toda uma treta de bastidor, mas ele falou especificamente sobre o pênalti não marcado, e para mim, pênalti, claro, né, é tão pênalti que a gente vê até alguns comentaristas da praça que tem dificuldade de falar em pênaltis pro Inter, que deram que foi pênalti. Então foi um lance realmente bastante escandaloso, né, a cabeçada do Wesley e o Reinaldo tá com o braço aberto, né, e aí pega no braço, para mim é pênalti, claro. Seria o gol do empate do Inter naquele momento, claro que não é uma garantia que o Inter iria ganhar o jogo, mas de qualquer forma, né, são situações que a gente enxerga que poderiam mudar o rumo da partida com certeza, né? E é um lance que o Inter sai prejudicado, assim como já aconteceu em outros lances desse Campeonato Brasileiro, né? Dessa vez o Inter também teve um pênalti não marcado a seu favor, mas quero deixar muito claro aqui uma coisa, não é por esse lance que o Inter não ganhou, tá? Para mim o Inter não ganha muito porque o Roger joga 50 minutos do primeiro tempo, fora com uma formação que está fadada ao fracasso. Para mim isso é muito claro e a gente espera que o Roger pelo menos abra a cabeça para já na quinta-feira colocar um time diferente e que seja capaz, né, de ganhar do Maracanã em Santa Catarina, elevar a moral do time, né? Vai ser a torcida lá de Santa Catarina, que é muito apaixonada pelo clube, que merece uma grande atuação até para o Inter voltar a reencontrar aí os caminhos da sequência de vitórias, né? Afinal ganhamos em Montevidéu, mas hoje já ficou a frustração do empate, né, em casa contra o Mirassol. Sueco me pelou, né? Lá no site da KTO. Deu ruim pra mim nesse final de semana. Não acertei nada no site da KTO. Mas enfim, né? Você sabe que a KTO é minha casa de apostas. Tem jogo, né, da Série B do Brasileirão já nesta segunda-feira. E óbvio que a rodada é de Copa do Brasil no meio da semana. E você palpita lá em kto.bet.br. Minha casa de apostas pode ser a sua também. Lembrando, casa para maiores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço. A gente se vê. Fui.